Você consegue imaginar um som tão alto, mas tão alto, que foi ouvido a quase 5.000 quilômetros de distância. Parece ficção científica, né? Mas isso aconteceu de verdade. Hoje, vamos viajar no tempo, lá para 1883, para conhecer o som mais alto já registrado na história da humanidade. Tudo começou numa pequena ilha vulcânica chamada Krakatoa, que ficava entre as ilhas de Java e Sumatra, na Indonésia. No dia 27 de agosto de 1883. Depois de meses de atividade vulcânica, Krakatoa simplesmente explodiu. E não foi uma explosão qualquer. Foi uma série de 4 explosões cataclísmicas, uma atrás da outra, que liberaram uma energia colossal. A terceira explosão foi a mais poderosa de todas. O barulho foi tão ensurdecedor que marinheiros em um navio a 64 quilômetros de distância tiveram seus tímpanos rompidos. Pensem nisso. A uma distância que a gente nem consegue ver direito, o som foi forte o suficiente para causar danos físicos permanentes. É algo difícil até de conceber. Mas o mais impressionante vem agora. Esse som viajou pelo mundo. Literalmente. Ele foi ouvido claramente na Austrália e na Ilha de Rodrigues, perto das Ilhas Maurício. Essas localidades ficam a mais de 4.800 quilômetros de Krakatoa. É como se uma explosão em Lisboa, Portugal, fosse ouvida em Moscou, na Rússia. As pessoas que ouviram o som a essa distância não tinham ideia do que era. Eles descreveram como o som distante de um canhão ou de um tiroteio. As autoridades locais chegaram a despachar navios para investigar possíveis batalhas navais que nunca aconteceram. A onda de choque gerada pela explosão foi tão potente que deu a volta ao mundo não uma, não duas, mas 7 vezes. Barômetros em cidades como Londres, Nova York e Paris registraram picos de pressão anormais por dias, enquanto essa onda invisível de energia circulava pelo planeta. É um poder da natureza que a gente mal consegue compreender. A explosão foi equivalente a 200 megatons de TNT. Para ter uma ideia, a bomba atômica mais potente já detonada, a Tsar Bomba, teve cerca de 50 megatons, ou seja, Krakatoa foi 4 vezes mais potente. A erupção lançou uma nuvem de cinzas e rochas a 80 quilômetros de altura, mergulhando a região numa escuridão total por quase 3 dias. As consequências imediatas foram devastadoras. A explosão gerou tsunamis gigantescos, com ondas que chegaram a mais de 40 metros de altura. Essas ondas varreram centenas de vilarejos costeiros em Java e Sumatra, resultando na morte de mais de 36.000 pessoas. Foi uma das maiores tragédias naturais da história moderna. A ilha de Krakatoa, que antes era um lugar vibrante, foi quase que completamente aniquilada. 2/3 da ilha simplesmente desapareceram, afundando no mar, e os efeitos não pararam por aí. As cinzas e os gases lançados na atmosfera, principalmente o dióxido de enxofre, se espalharam pelo globo. Isso causou uma queda na temperatura média global de cerca de 1,2 graus Celsius no ano seguinte. Esse fenômeno é conhecido como inverno vulcânico. O céu ao redor do mundo mudou de cor. Por meses, o nascer e o pôr do sol se tornaram espetáculos de cores vibrantes, com tons de vermelho e laranja intensos. Essa visão inspirou artistas, como o famoso pintor Edvard Munch acredita-se que o céu avermelhado e dramático de sua obra-prima, O Grito,
foi diretamente inspirado pelos efeitos da erupção de Krakatoa. A ciência também aprendeu muito com esse evento. A erupção de Krakatoa foi um dos primeiros desastres naturais a ser estudado em escala global, graças à invenção do telégrafo, que já conectava várias partes do mundo. As notícias sobre a explosão e seus efeitos se espalharam rapidamente. Cientistas puderam coletar dados de diferentes lugares e começar a entender como eventos como esse impactam o clima e a atmosfera do planeta inteiro. Foi um marco no estudo da vulcanologia e da meteorologia. Hoje, no lugar da antiga ilha, surgiu uma nova chamada Anak Krakatau, que significa filho de Krakatoa. Ela emergiu do mar em 1927 e continua a crescer, mostrando que a força geológica que destruiu sua mãe ainda está muito ativa. Anak Krakatau também já teve suas próprias erupções, nos lembrando constantemente do poder imenso que dorme sob nossos pés. A história da explosão de Krakatoa é um lembrete humilde da força da natureza. O som que ela produziu não foi apenas um barulho, foi a voz do nosso planeta, um rugido que ecoou por todo o globo e deixou uma marca indelével na história, na ciência e na arte. É uma daquelas histórias reais que superam qualquer ficção e nos fazem refletir sobre nosso lugar neste mundo tão poderoso e dinâmico. Obrigado por assistir e por viajar comigo nessa história incrível. Se você gostou de aprender sobre o som mais alto da história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. 8A Proxima